Olá, amados. Para quem não me conhece, eu sou a Janine e o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês é Thor pela minha Bíblia Sagrada. Hoje eu vou vos mostrar um pouquinho da minha Bíblia. Vocês vão ver desde os apontamentos, os versículos, essas coisinhas aqui que eu tenho colocado nos versículos e como é que eu marco a minha Bíblia no momento do meu devocional, quando eu tenho feito o meu devocional ou a leitura da Bíblia. Bora ao vídeo? Então, como vocês podem ver, esta é a minha Bíblia e esta capa aqui, ela foi feita por mim. Como vocês podem ver, ela é uma capa feita com material reciclado, foi reciclado e ela sai. Mas a capa da minha Bíblia está boa. Eu só coloquei para preservar mais a minha capa. Como vocês podem ver aqui, ela sai. Se vocês notarem, vê. Ela sai. Eu posso tirar a partir daqui, mas eu não quero tirar. Porque se eu tirar, depois vai ser um trabalho para colocar. Então, para o vídeo também não ficar muito longo, vamos direito ao objetivo. Para vocês poderem ver melhor, eu cheguei um pouquinho mais perto para poder mostrar para vocês, porque eu não quero mostrar com a câmera de trás, porque eu se mostrar para a câmera de trás o vídeo vai estar meio estranho, então eu vou mostrar mesmo com a câmera de frente, porque eu iniciei o vídeo com a câmera de frente para estar mais organizado. Começando pela primeira página, temos aqui alguns apontamentos que eu fiz e estes apontamentos são versículos que me chamaram bastante atenção, então eu coloquei aqui, bem aqui, como vocês podem ver. Eu vou ler né? Se calhar despertou a curiosidade de vocês. Um dos versículos diz, acho que eu desenvolvi o versículo, coloquei o versículo e desenvolvi, acho que eu fiz isso. Eu vou ler Mateus 23:12, que diz: o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É um versículo mesmo. E por baixo escrevi o livro de Romanos, que é Romanos 12:14, que diz: abençoai aos que vos perseguem. E foi isso. Se vocês quiserem fazer na vossa Bíblia, né? Bem no início da Bíblia, vocês podem colocar aqui apontamentos. Podem colocar esses post-its com apontamentos e deixa a Bíblia bastante bonita. E como vocês podem ver aqui, eu coloquei um morango. Coloquei um morango perto do meu nome, porque achei fofo e apenas coloquei. Aqui na segunda página, olha, eu não vou mostrar praticamente toda a Bíblia, porque o vídeo vai ficar muito grande. Então vou mostrar as partes que eu mais gostei, das partes que eu apontei e que eu achei mais interessante para mostrar para vocês. Aqui na segunda página, e onde fica o nome de cada livro, eu coloquei essa cor amarela para dar um semblante de meio dourado nos versículos que eu já li no Velho Testamento. Eu li bem pouco no Novo Testamento, eu li mais no Antigo Testamento até. Estou falando novo. Esse é o Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Eu li mais no Novo. Aqui eu li pouquíssimos. Então vocês podem fazer isso, podem colocar, podem pintar, né? Os versículos que vocês já leram. Isso também deixa a Bíblia bastante bonita e interessante. Aqui em Gênesis, nós temos uma página que eu amo muito, a maneira como eu organizei essa mesma página, que fala muito sobre a história de Abraão. Nesta página, né, que eu abri, fala muito sobre a história de Abraão, quando Deus mandou ele sair da sua terra e para ir para o lugar que Deus o mostrou. Então eu coloquei aqui o versículo e expliquei um pouquinho sobre aquilo que eu entendi. Então vocês podem fazer isso à medida que vocês estão a fazer o vosso devocional, para o vosso devocional não parecer muito frio, muito morto.
Vocês podem fazer isso, podem desenvolver aquilo que vocês entenderem e colocar como destaque na vossa Bíblia. E pode ser que um dia alguém vos faça alguma pergunta e vocês já tenham um guia na vossa Bíblia. Façam isso, vai ser muito bom, muito útil. Eu vou vos mostrar uma das histórias que eu mais amo no livro de Gênesis, que é a história de José do Egito. É uma história que eu tanto amo. E eu vou vos mostrar aqui o apontamento que eu fiz. Depois de ler Gênesis 37, eu escrevi: José viveu os sonhos de Deus e não o dele, pois devemos viver os sonhos dele, os planos dele. Nós devemos viver os planos e os sonhos de Deus. Por vezes nós queremos viver os nossos sonhos, queremos viver os nossos planos, mas esquecemos que tudo depende de Deus para nós vivermos o que Deus quer para nós. Então não basta só simplesmente querer ou sonhar. Nós temos de viver aquilo o que Deus quer para nós e não o que nós queremos para nós mesmos. Então a história de José do Egito me ensina bastante coisa, mas isso fica para o próximo vídeo. Vamos ao autor, né? Pela minha Bíblia. Achei um apontamento que eu coloquei de uma maneira bem interessante e eu gosto muito, muito mesmo da maneira como eu coloquei. Até fiz uma carinha fofa para vocês verem. Olha, eu coloquei assim. Olha essa carinha tão fofinha que eu coloquei aí. Olha, quando vocês fazem o devocional desta maneira, fica muito mais interessante. E vocês na hora de lerem e procurarem não vão ter dificuldades, porque vocês fizeram tipo algo assim chamativo que vocês vão encontrar logo de primeira. Então aconselho a fazer isso a vocês, né? Vos aconselho a fazer. Eu aqui escrevi onde tem a carinha fofa que eu coloquei, está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. E aqui embaixo, onde eu coloquei este outro versículo, eu escrevi: nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desamparei. E este versículo me encoraja bastante porque por vezes nós pensamos que Deus nos abandonou em determinadas situações, mas quando eu leio este versículo, ele me fortalece bastante e me dá mais esperança. Vamos aqui em Salmos, né? Não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito longo, né? Vou ler o que está mais em destaque. Sabe, quando nós estamos tipo em frieza espiritual, este versículo pode servir como uma oração e pode nos ajudar quando nós estamos frios espiritualmente e queremos que Deus nos ajude, né? Eu escrevi aqui o Salmos 51:10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso ajuda a fortalecer muito a nossa fé nos momentos de frieza espiritual. E vocês vão encontrar apontamentos mais leves, né? Que eu só escrevi, coloquei estes separadores e coloquei alguns coraçõezinhos, como vocês podem ver. Esses corações aqui são versículos mesmo que eu disse, uau, são mesmo bem marcantes. Então coloquei estes corações, né, para deixar a minha Bíblia mais bonita, né? E eu esqueci de dizer para vocês que a minha Bíblia não é de estudo. A minha Bíblia é uma Bíblia normal, não é de estudo, não é a Bíblia que vem versículos tipo do dia, que vem coisas assim, tipo versículos resumidos, não. É mesmo uma Bíblia normal, Bíblia Sagrada normal, não é de estudo nem nada. Nos primeiros dias da minha conversão, eu fazia algo na minha Bíblia que até hoje eu estou muito arrependida de fazer isso. Vocês acreditam que eu escrevia na Bíblia com lapiseira? Eu fazia isso. Isso aqui. Mas tipo, eu fiz em poucas páginas, graças a Deus, fiz em poucas páginas. Eu não aconselho vocês a fazerem isso nas vossas Bíblias, porque isso, além de colocar a Bíblia feia, marca atrás da folha da Bíblia, porque nós todos sabemos que a folha da Bíblia são frágeis, muito frágeis. E quando nós escrevemos em um lado da Bíblia, automaticamente marca no outro. Então, eu sugeria para vocês usarem, em vez da lapiseira, usem o lápis ou porta-minas, que é um pouquinho mais fino,
E podem usar o mais carregado do que usar a lapiseira para depois estragar a folha, até porque não fica nada bonito. E para esses versículos pintados que vocês veem aqui, que eu tenho pintado, eu não pinto com marcador. Eu não uso marcador na minha Bíblia. Eu uso lápis de cor. Lápis mesmo normal, aquele lápis que você vê na cantina. Sim, esse é o que eu uso. Eu não uso marcadores por quê? Porque o marcador, quando eu pinto com marcador na Bíblia, automaticamente ele marca atrás e também não fica uma coisa muito bonita. Tem aqueles tipos de marcadores que são mais leves, mas eu ainda assim prefiro usar lápis de cor, porque eu vejo que fica mais natural, mais interessante e menos carregado na folha, porque nós sabemos que a folha da Bíblia é muito frágil. Então eu procuro deixar a minha Bíblia mais leve nos apontamentos para não estar uma coisa assim muito muito carregada na Bíblia, até porque não fica nada bonito. Aqui fala sobre os anjos querubins, que fica em Ezequiel. E eu coloquei aqui um destaque que diz: os anjos. Diz o quê? Os anjos querubins têm a aparência de animais. Eu coloquei aqui em destaque para eu saber que os anjos querubins eles têm a aparência de animais e não de uma outra coisa que nós não conseguimos imaginar. Eles têm a aparência de animais. Se vocês querem ver, podem ler o livro de Ezequiel 1 até 28. Só mesmo o 1 que fala sobre a aparência dos anjos querubins. Eu não fui ver um outro que diz, né? Até agora ainda só achei o Ezequiel 1 que fala sobre os anjos querubins. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os anjos querubins, vão ler Ezequiel 1. Esqueci de vos falar, o 10 também fala sobre os anjos querubins. Eu coloquei aqui lapiseira dourada. A lapiseira é amarelo, né? É um amarelo assim dourado e brilha. Só que não vai brilhar aqui por ser no vídeo. Mas a lapiseira é daquelas que brilham. Tem glitter. Dan, dan, dan. Olha, eu vou vos mostrar agora um capítulo que eu amo muito, que é uma das profecias que eu amo muito, que é a profecia do Mar Morto, que está a se cumprir completamente como está aqui na Bíblia, exatamente conforme está aqui na Bíblia. E eu pintei aqui a rosa onde diz que está em Ezequiel 47. Se vocês lerem, vocês vão ver que, e vocês procurarem, né, documentários sobre o Mar Morto, vocês vão ver que está a se cumprir mesmo tudo que está lá. Eu até aqui coloquei um destaque que está escrito Profecia do Mar Morto. O Mar Morto voltou a ter vida. É muito linda essa profecia, eu amo. Comprem mesmo estas post-its aqui. Elas deixam a Bíblia muito bonita, muito mesmo. E ela decora a Bíblia. Olha, aqui é na história de Daniel, eu coloquei alguns apontamentos. Comprem mesmo. E comprem também estes separadores aqui. São muito baratos. Dependendo de cada loja, né? Mas até agora os preços são muito acessíveis. Eu não vou aqui dizer o preço, né? Porque existem diversas lojas, mas o preço não é muito alto. É um preço muito acessível. Então vocês podem encontrar isso em qualquer loja de materiais. E o nome disso é separadores. Eu só uso na minha Bíblia. Não, raramente uso em cadernos, uso mais na Bíblia. Agora estamos no Novo Testamento, já não é o Antigo, estamos no Novo Testamento, onde tem mais apontamentos, mais coisas. Ai meu Deus, o vídeo está ficando muito longo, mas enfim, é por vocês mesmo. Temos aqui o Novo Testamento e eu já li quase todo ele, ou seja, já li praticamente quase todo mesmo, porque só falta um para terminar o Novo Testamento. Eu já li tudo do Novo Testamento. Se vocês notarem, está tudo dourado. Foi tudo que eu já li. O único livro que eu não li é este que não está pintado aqui. Que é o livro de Hebreus. Eu ainda não li Hebreus. Não, já comecei, mas não terminei ainda. Já estou prestes a terminar. Então... E aqui escrevi... Calma. Novo Testamento, nesse separadorzinho que está aqui. Escrevi Novo Testamento. Para quando eu abrir a minha Bíblia, não procurar onde está essa folha do Novo Testamento, para eu poder encontrar rápido. Então, coloquei.
Lembrando que eu não estou a vos mostrar tudo da Bíblia, para o vídeo não ficar muito longo. Nós sabemos que a Bíblia tem mais de 1000 e tal folhas, então é muita coisa para eu vos mostrar em um vídeo só. E eu queria vos mostrar esta página aqui, que está toda ela marcada. Eu normalmente marco em versículos que eu acho mais interessantes, não que os outros não sejam, né? Mas os que mais me marcam e que eu consigo entender são os que eu marco. Tá aqui. Tá toda ela marcada, toda. E tem um versículo aqui que eu amo muito, que é de Mateus, está no livro de Mateus 6,6, que diz: eu vou ler para vocês. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Esse versículo aqui, ele nos ajuda a entender mais sobre a importância de ter de estar no oculto com Deus, de ter intimidade com Deus. Mas isso é mais noutros vídeos. Nós aqui só estamos a fazer a demonstração da minha Bíblia. Olha essa casinha tão fofa que eu fiz aqui. Nesse dia eu fiz isso no culto até. Esta casa era numa pregação. Eu escrevi: igreja é o corpo de Cristo e não nosso coração. Porque nós sabemos que muita gente que não frequenta a igreja, eles dizem que a igreja deles é o seu coração. E nós devemos entender que a nossa igreja não é o coração. A igreja é o corpo de Cristo. E não o nosso coração. Como é que vai ser o nosso coração? Não tem como. Porque o nosso coração é alimentado de coisas que não agradam a Deus também. Então não tem como a igreja ser o nosso coração. Esquecem essa ideia de igreja ser coração. Deus, eu até hoje não acredito que eu fazia isso. Eu pintava, eu escrevia na Bíblia com lapiseira. Essa lapiseira é rosa. Eu acho muito lindo esse tipo de lapiseira. Pena que já acabou essa lapiseira rosa, mas eu amo muito lapiseiras que têm cores diferentes. Até porque eu gosto muito de coisas diferentes das coisas dos outros. Eu não gosto de ter coisas iguais a dos outros. Quanto mais diferente, melhor. E, coisas que me diferenciam como pessoa. E eu escrevia mesmo na Bíblia, mas graças a Deus não tem muitas escritas. Tem pessoas que escrevem mesmo muito na Bíblia com lapiseira e fica uma coisa estranha. Parem de maltratar assim a Bíblia. Vocês podem fazer, podem apontar na Bíblia sem estragar a Bíblia. Nesta página eu coloquei o nome dos 12 discípulos de Jesus neste post-it aqui. Tipo, para não ficar aí a procurar e para não esquecer. E se alguém me perguntar, já tenho em destaque na minha Bíblia. Isso me ajuda bastante a colocar em post-its coisas assim que eu sei que um dia vão me perguntar ou que um dia talvez eu possa esquecer. Então eu coloco em destaque na minha Bíblia. Olha, eu quando estou a ler a minha Bíblia, eu viajo em um mundo, sinceramente. Eu coloco estrelas, tipo coisas assim que vai deixar super fofo a minha Bíblia. Coloco estrelas, coloco, sei lá, ainda além de meter na post-its, eu marco mais com lápis de cor, aquilo que eu acho mais importante. Fica muito bonito mesmo. Olha o que eu encontrei dentro da minha Bíblia. Bem infantil isso aqui, mas tipo, eu amo, eu gosto. Me diferencia, então eu gosto. Isto aqui ficava, tipo, foi eu que fiz mesmo, mas já fiz há muitos anos. Eu até nem sei onde é que eu encontrei aqui em casa, só sei que passei a usar na minha Bíblia. Tipo, se eu parar em um versículo, bem que na minha Bíblia veio esta fita, que me ajuda a separar, tipo, a colocar na página onde eu parei a leitura para não me perder. Então eu coloco isso, este fio aqui que separa. Mas eu fiz isso aqui muito fofo, que tipo, quando estiveres a ler, podes colocar na página que estiveres a ler. Então também é algo muito bonito. Olha, eu faço isso, tipo, na minha Bíblia. Fica bastante lindo. Tem muita coisa mesmo. Olha, as estrelas, os corações, eu amo colocar com esta lapiseira dourada que brilha, vê? Coloquei passarinhos e algumas estrelinhas aqui. Olha, deixa muito bonita a minha Bíblia. Muito bonita.
comecem a fazer também, principalmente vocês meninas, né? Os rapazes não são muito de fazer esses apontamentos assim na Bíblia, mas as meninas gostam mais dessas coisinhas assim, nem todas, né? Mas eu em particular, eu gosto de fazer isso na minha Bíblia e deixa ela muito bonita. E não é errado, não é pecado. Pecado é você pegar a tua Bíblia, rasgar, queimar, mas quando você, tipo, trata a tua Bíblia com amor e transforma ela em um lugar de relacionamento com Deus, não tem problema nenhum. Desde que isso desde que não estejas a rasgar nada, desde que não estejas a queimar uma Bíblia ou a deitar, não tem problema. O que importa é o que está no teu coração. É a intenção do teu coração perante a isso. Meu coração, a intenção do meu coração é aprender mais. Esses apontamentos vão me ajudar a aprender mais, a memorizar mais as coisas e a colocar as coisas em destaque. Essa é a intenção do meu coração. E deixar a minha Bíblia mais bonita, né? Mais parecida comigo e com o meu relacionamento com Deus. Então, eu faço isso na minha Bíblia. Não sei vocês, né? Mas eu faço. Olha, a minha Bíblia tem muitos post-its. Muitos. Você vai encontrar muitos post-its. Tem bastante post-it. Tem muitos, olha. Muitos. Tem muitos post-its. Sempre que acaba eu volto a comprar. E tipo, nos versículos que eu não entendo, eu coloco a lápis. Eu coloco a lápis para depois fazer uma pesquisazinha e tentar entender. Eu volto a ler para depois entender. Mas aquilo que vocês não estão entendendo, não adianta vocês marcarem. O que vocês não estão entendendo, deixam em destaque, tipo, em destaque não, em pendente, coloquem tracem a lápis e coloquem um ponto de interrogação para vocês voltarem lá depois e analisarem aquela parte que não foi compreendida. Fazem isso. Para vocês não ficarem a arriscar coisas que vocês não perceberam. Ou pede a ajuda do Espírito Santo, ele também vai te ajudar a entender melhor. Aqui, olha, tem muita coisa mesmo. Aqui fala sobre Deus nos dar um consolador que é o Espírito Santo. Eu tipo fiz assim e coloquei o versículo aqui em pequenininho. Se vocês notarem, está escrito João 14. Tem aqui o versículo em modo pequeno. Também acho muito fofo fazer assim. Então vocês podem fazer, não tem problema. E aqui fala sobre nós sermos odiados pelo mundo. Aqui, esse versículo aqui que foi dito por Jesus Cristo. Eu vou ler, né, para vocês terem uma noção. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. O mundo vos odeia porque eu vos escolhi. Esse versículo eu amei muito, tanto que eu fiz de uma maneira bonita. Até coloquei estrelas aqui, corações, para estar mesmo bem em destaque. E aqui eu coloquei as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Coloquei os 3 versículos que diz a primeira, a segunda, a terceira vez que Pedro negou Jesus. Foi algo mesmo, uma criatividade minha mesmo. Tá aqui. Primeira, segunda, terceira vez que ele negou, que negou Jesus. E aqui por baixo escrevi, e o galo cantou tal como Jesus dissera. Para mim ter uma noção quais são os versículos que está a primeira, a segunda, a terceira vez que ele negou Jesus. Infelizmente ele negou Jesus, né? É para que o propósito se cumprisse. Então, vê, aqui vocês podem perceber que eu escrevi a lápis. Os apontamentos fiz a lápis. Eu já não escrevo com lapiseira porque isso estraga bastante a Bíblia. Muito, não façam isso. Principalmente quando é lapiseira tipo com cores assim de preta, azul, piora. Se for ainda um rosa que não é muito carregado, um amarelo, talvez. Mas quando é preto, azul, evitem essas cores, vai estragar mesmo a vossa Bíblia. Sabe aquele versículo aí que Jesus diz que o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo? Eu escrevi aqui tipo um resumo do que o versículo quis dizer. Vocês podem tirar print para depois ler. Já não vou ler de novo porque o vídeo está a ficar muito longo. Podem tirar um print para poderem ler. Eu escrevi aqui um resumo. E se vocês notarem, coloquei bastante estrelas. Assim, para ficar muito lindo. Tá sabendo? Eu gosto de colocar as coisas assim bem lindas. E eu coloquei aqui
tem um versículo aqui bem bonito. Um versículo não, uma nota, né? De encorajamento. Eu escrevi: o teu passado não impede o propósito de Deus em sua vida. Achei muito lindo. Foi durante a pregação, né? E eu coloquei aqui. Olha, não foi durante a pregação, não. Foi quando eu estava fazendo o meu devocional. De repente surgiu essa frase na minha mente e eu coloquei aqui como destaque. Eu gostei muito. E é isso. Mas ainda tem mais coisas. Aqui coloquei um destaque a falar um pouquinho sobre Paulo. Falar algumas coisinhas algumas curiosidades sobre Paulo. Olha, eu só uso o mesmo lápis de cor para fazer isso na Bíblia. Eu não uso marcador. Marcador estraga bastante a Bíblia. Bastante. Olha, aqui tem bastante post-it. Bastante. Eu coloco muito post-it na Bíblia. Eu não estou a mostrar tudo por ser muita coisa. Eu vou mostrar o essencial. Olha. E esses post-its foi eu que cortei assim, não são assim pequenos. Era um único, eu cortei para estar assim fininho. Olha, Deus não se arrepende dos dons que concede. Fica tão lindo, já? Tão lindo. Olha aqui, este post-it, coloquei corações. Olha, vocês têm de ter um relacionamento com Deus, que vocês aprofundem as coisas. Isso vai vos dar entendimento sem igual. Olha, eu faço muito isso na minha Bíblia. São muitas páginas. Me perdoem, mas eu não vou poder mostrar toda a Bíblia. Tá aqui. É muita coisa que eu faço. Muitos apontamentos. Olha, aqui improvisei, tipo, nesse post-it aqui, coloquei umas bolinhas assim. Este versículo que nos encoraja a perseverar em oração. Isso aqui é um papel de evangelização. Perseverar em oração. Que nos encoraja a não deixar de orar. Tem tipo uma escrita muito interessante na internet. Eu coloquei aqui na minha Bíblia também. Está na cruz o amor que você tanto procura nas pessoas. Coloquei isto aqui, uns coraçõezinhos perto da cruz. Tem muita coisa, gente, muita coisa. Este post-it também eu cortei. Sim. Muita coisa. Mostrou uma parte que eu coloquei bué de estrelas na folha da minha Bíblia. Nas páginas. Em Apocalipse, tipo, coloquei essas estrelas assim. Aqui também. Deixa muito lindo da Bíblia. Muito lindo. Olha, pessoal, acho que já acabou. Porque eu não vou poder mostrar tudo. E olha, aqui no final de tudo da Bíblia em Apocalipse escrevi: ele reinará em dourado. Olha, é tão bom ter contato com a minha Bíblia. E foi isso. Aqui tem alguns apontamentos também, tem um mapa que vem na Bíblia. E foi isso. Esse foi o tour pela minha Bíblia. Vocês puderam conhecer um pouquinho da minha Bíblia, né? Não acho isso pessoal, porque é uma Bíblia, é um lugar que nós temos. É um mundo, né? É um mundo de coisas que já aconteceram, de propósitos, de relacionamento com Deus e de coisas que nós podemos partilhar com o próximo. Então, espero que vocês gostaram do meu vídeo. Não esqueçam de deixar os likes, compartilhem, deixem muitos likes, compartilhem, comentem e fiquem atentos para o próximo vídeo. Tchau!